Paz Deus com todos. Para quem não me conhece, eu sou a Tereza Cristina e eu vivi por 33 anos em São Paulo. Eu morava em Parelheiro e atualmente eu estou vivendo aqui em Portugal. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Vou abrir meu coração para vocês. Vou contar como foi que Deus me trouxe até aqui. É uma obra muito bonita. Eu vivi num lugar muito... Desde a minha infância, né? Nós vivemos num lugar muito difícil, não tinha água da rede, não tinha acesso à internet. Eu fui ter acesso à televisão quando já era bastante adolescente, nós não tinha televisão em casa. Então, assim, a minha visão de mundo era bem limitada, era bem pequenininha. E eu lembro-me que quando eu tinha 10 anos, eu vi falar sobre Morumbi. Morumbi é uma das regiões mais nobres de São Paulo. E ali eu falei assim, nossa, quando eu crescer eu quero morar no Morumbi. E eu falava aquilo pra todo mundo. E hoje em dia eu falo, não conte seus sonhos pra ninguém, né? Porque quando você conta seus sonhos pras pessoas, pode ser... Às vezes você lá na frente pode realizar um sonho maior do que aquele. Mas o invejoso, ele só vai lembrar daqueles seus fracassos, daquilo que você não realizou, né? E toda vez que ele puder te humilhar, caçoar de você, ele vai sempre lembrar daquilo que você não realizou. E fui passando o tempo, fui crescendo e o meu desejo de mudar de São Paulo foi aumentando, né? Imagina, uma menina que vivia no local junto com os índios, né? Com a terra, com a lama vinha na canela. Quando via falar num lugar melhor do que aquele, é claro que eu tinha desejo de mudança. Quando eu estava com 14 anos, eu viajei até Goiás, até Anápolis, na casa da minha avó. Ela vai completar 81 anos agora. E ela mora lá em Anápolis ainda, em Goiás. E quando eu fui lá, fiquei encantada, que era um local diferente. E voltei pensando, um dia eu quero morar em Goiás, em Anápolis. Eram os únicos lugares que eu tinha referência, né? Anápolis, São Paulo, né? Goiás, São Paulo. E meu pai falava muito, né? De Pernambuco. Que Pernambuco era muita pobreza, que era muita dificuldade, que era muito sofrimento. Mas isso era mais de 30 anos atrás, quando ele saiu de lá, né? Quando ele saiu de lá, sim, era muita pobreza. Ele morava no sertão de Pernambuco, né? Em Limoeiro. Então, assim, ele falava da referência que ele tinha 30 anos atrás como se fosse nos dias atuais. E então, Pernambuco era o último lugar que eu tinha vontade de conhecer, né? Imagina, quem é que quer morar no sertão, né? Comer cuscuz seco, né? E por isso que hoje em dia eu falo, quem não lê e quem não estuda é obrigado a acreditar em tudo que as pessoas te falam, né? Você acredita porque você não estuda, você não lê. Quando eu tinha 26 anos, eu fui conhecer Recife, né? Fui visitar minha avó, que ela ainda está viva. Hoje ela está com 97 anos de idade. Esse ano ela vai completar 98. E eu fui lá visitar ela, cheguei lá, uma outra realidade. Fiquei encantada, fui para Porto de Galinha, viajei ali na Praia da Boa Viagem, né? E eu já era casada, fiquei super encantada. O desejo de morar lá, falei, voltamos, eu e minha esposa fazendo um plano, né? De morar lá. E voltando atrás, desde quando eu conheci minha esposa, eu perguntei pra ele assim, se eu fosse um dia pra Goiás, morar em Goiás, né? Porque era a única referência que eu tinha maior assim. Você iria comigo? Ele falou assim, eu vou pra onde você quiser. Aí eu falei, tô namorando com a pessoa certa, né? Então eu já tinha certeza que no dia que eu quisesse mudar dali de São Paulo, que sempre eu tive aquele desejo, eu saberia que meu esposo iria comigo. Meu esposo até hoje, né, ele nunca conseguiu dizer não, ele é uma pessoa que ele não consegue dizer não. E se ele tiver com 50 euros no bolso, se alguém chegar e estiver precisando, ele tira os 50 euros e dá. Se ele tiver com 1 euro pra tomar o café, e eu falo pra ele, me dá esse 1 euro pra mim, ele fica sem tomar o café e me dá 1 euro, sabe? Ele é uma pessoa extremamente, que eu falo pra ele assim, dá o salário na minha mão pra me administrar, porque senão você sai ajudando todo mundo e esquece, né, dos seus compromissos. De tão, assim, bondoso que ele é, ele não sabe até hoje, né, dizer não pra ninguém. Desde que nós viajava, passeava, saía, eu falava assim, a gente fazia planos de mudar. E quando eu me casei, eu tive meu filho, me mudei do meu bairro, alugamos uma casa, né, maior, fomos morar eu e meu menininho, meu miudinho de 1 aninho. E meu pai foi lá e me buscou, me emprestou uma casa pra mim morar, né, no Recanto, ali em Parelheiros.
E eu falo pra você, não adianta você fugir da prova. A prova vai lá e te busca. E eu, mesmo que a gente não queria, a gente veio pra ali. E ali começou, né? A gente fez de tudo pra sair. Nós ficamos 7 anos ali naquele lugar. Até o dia que nós viemos pra cá, pra Portugal. Mas eu digo assim, foi preciso eu passar por tudo aquilo. Eu tinha que passar por aquilo. Eu tinha que viver ali pra que hoje eu valorizasse o que eu tenho aqui. Era igual José no Egito, né? José, quando ele contava os sonhos dele pra alguém, as pessoas riam. Eu não contava meu sonho pra ninguém, mas eu e meu esposo fazia planos. Toda vez que a gente viajava pra algum lugar, nós conhecia. Quando eu fui pra Ilha Comprida com ele, meu filho tinha 3 aninhos, nós chegamos na Ilha Comprida, nós procuramos casa de aluguel. Nós vimos concurso público pra mim se inscrever, pra mim começar a trabalhar. Mas aí depois que a gente já estava com tudo resolvido, ele falou assim, como que eu vou trabalhar lá, sendo que a maioria dos trabalhos só é em alta temporada, nós vamos ficar passando necessidade se você não passa no concurso. E aí depois nossa vida tomou outro rumo e fui buscar a palavra, Deus não confirmava. E muitas das vezes a gente fizemos plano para sair daquele lugar, daquela casa, mas quando Deus te dá um não hoje, é porque Ele está preparando um futuro glorioso para você amanhã. E se eu não tivesse esperado, ficado firme nas promessas de Deus, hoje eu não estaria aqui. E quando as pessoas souberam que eu estava planejando em vir para Portugal, eu já estava com tudo confirmado. Eu já tinha pedido 7 palavras para Deus, Deus tinha confirmado as 7 palavras, eu estava com tudo acertado já. Só faltava comprar as passagens e vender as coisas de casa, né? Todos começaram a rir da nossa cara. As pessoas começaram a zombar, a rir, a debochar, igual fazia com José no Egito, né? Quando José falava dos sonhos dele, todos riam e debochavam. E depois que ele se tornou governador, foi ele que ajudou todos aqueles, né? Que riam e debochavam dele. Muitos riam, muitos debochavam. Como que você vai para Portugal? E é verdade. Né? Como que eu iria para Portugal se não fosse meu Deus? Mas eu tinha um Deus do impossível, meu Deus falou que eu ia vir para Portugal e que seria comigo, né? Porque se fosse para mim vir sozinha, eu não vinha. Mas como Deus falou, eu sou contigo, eu te ajudarei. Então eu saberia que eu não ia estar sozinha, né? Eu vi muitas coisas ruins, muitos praguejaram sobre a minha vida, falaram coisas ruins. Muitos falaram assim que eu ia durar 2 meses aqui, que 6 meses eu voltaria. Muitos falaram que eu ia dormir debaixo da ponte, né? Mas eu falava, eu posso dormir debaixo da ponte. Mas Deus é Pai e Deus cuida dos seus. E quando Deus promete, Deus é fiel. E foi uma batalha muito grande. Meu esposo, quando ele percebeu mesmo realmente que eu queria vir para Portugal, esse desejo já vinha há muitos anos, né? Ele falou assim, olha amor, eu não vou ir, não vou conseguir levar você para passar necessidade, né, com nossos filhos, não tem condições. Mas eu falei pra ele assim, a gente vai em nome do Senhor Jesus. E ali nós fomos buscar a palavra, né, pra resumir. Deus foi movimentando os caminhos na nossa vida, colocou pessoas maravilhosas na nossa vida. E ele conseguiu um emprego na Alemanha, ele veio na frente, que ele falou que só vinha se fosse com um emprego pra cá, pra Europa. E ele conseguiu um emprego, assim, um milagre de Deus, né. Ele conseguiu um emprego na Alemanha, ele veio antes. E quando chegou no dia 21 de dezembro, eu estava desembarcando em Lisboa e ele estava vindo da Alemanha para me encontrar, né? Para começar a nossa história. Se eu tivesse vindo 7 anos lá atrás, poderia ser que eu não ficasse nem um mês aqui. Porque eu não teria a maturidade que eu tenho hoje. Primeira vez que eu falei em Portugal para ele, que eu vi falar em Portugal, eu fiquei encantada, né? Com a cidade, com o país. Eu falei pra ele assim, vamos viver em Portugal com o nosso filho, nós só tínhamos um pequenininho na época. E ele falou assim, vamos. Quando ele viu que eu comecei a organizar tudo. E ali a gente conversou e Deus não confirmou naquela época. Mas eu sabia que na hora certa Deus ia confirmar. Que na hora certa Deus ia cumprir o desejo do meu coração. Porque aquele desejo eu sabia que era Deus que tinha colocado no meu coração. E hoje em dia, eu tenho maturidade. Porque é igual um filho. Meu filho, se ele chegar em mim e falar, mãe, me dá um carro. Ele tem 8 anos, eu falo, filho, eu não posso te dar um carro. Por mais que eu tenha dinheiro, o que eu possa te dar, eu não posso te dar um carro. Você não tem maturidade para dirigir esse carro. E eu não tinha maturidade para estar aqui em Portugal há 8 anos atrás. E hoje eu tenho. Hoje eu valorizo cada segundo que eu tô nesse lugar, cada cêntimo que eu tenho. Eu valorizo a paz que eu tenho aqui, né? Porque eu não tinha paz, não tinha sossego.
vivia num lugar inseguro, eu não tinha uma casa, eu não tinha uma garagem para pôr o meu carro. Pequenas coisas assim que fazem a diferença. Para sair na rua tinha que sair com muito medo. Meus meninos só viviam doente, era virose, era dor de barriga. Toda semana eu tava ali, era cefalexina, amoxicilina, hidromexina, tudo. E hoje eu já estou aqui, vai fazer já quase um ano, e até hoje eu não precisei usar um postinho. Aqui tem um postinho, né? Cada freguesia aqui tem seu postinho, seu médico da família, mas até hoje eu não precisei usar, até hoje meus filhos não precisou ir no hospital, não ficaram constipados. Então hoje eu valorizo cada minuto nesse lugar, né, que eu consigo ir ali na praia em 30 minutos, minha tranquilidade, meu sossego, silêncio. Se eu não colocar meu despertador para despertar, eu durmo e esqueço até da hora, perco a hora, só acordo na hora que meu filho chega. Então hoje em dia nós valoriza a escola, valoriza tudo que ele tem, porque o sofrimento, a dor, ela te faz crescer. É preciso que você seja pisado, que você sofra para que você cresça. A uva, quanto mais pisada, mais vinho ela dá. Para ela dar o vinho, ela tem que ser pisada. E o vinho, ele é mais valioso do que a uva. Toda dor e todo sofrimento te fazem crescer. Ninguém amadurece indo para Maldivas, indo para Dubai, né? As pessoas amadurecem no sofrimento. O sofrimento te faz crescer, te faz valorizar o que você tem. Porque quando eu estava grávida de 5 meses e trabalhava com festa no Brasil, eu tinha que ir para 25 comprar as coisas e tinha uma festa. Na semana seguinte, balões, decorações, tudo eu precisava, tinha que ir para 25. E ali eu fui, né, com aquele barrigão de 5 meses e estava armando um temporal e eu nunca tinha pegado uma chuva na 25. Sempre quando começava a chover, eu vim embora. Eu cheguei lá, começou a chover. E eu continuei fazendo as minhas coisas, indo de loja em loja, que são várias lojas, né? E fui fazendo, e fui me molhando no percurso, mesmo comprei um guarda-chuva ali, e mesmo assim eu me molhava, né? Porque a chuva estava muito forte, o vento estava muito forte. E a chuva não parava, e começou a dar 4 horas, 4h30, eu falei, meu Deus, meu filho tá na escola. E ele já tinha ficado uma semana antes na escola, e eu cheguei 7 da noite uma vez, e ele tava chorando, achando que eu tinha abandonado ele. E eu falei, eu não posso chegar atrasada, não tem ninguém pra pegar meu filho. E ali eu falei, meu Deus, tá dando 4h30, eu não vou conseguir chegar 5h30, né? 3 horas de viagem pra chegar na minha casa, era 4h30 da tarde já. Eu falei, eu vou pegar um ônibus. Só que na ponta de cima da 25, o ônibus, que era o terminal Garajaú, que ia sentido pra minha casa. E na ponta de baixo, na ladeira Porto Geral, eu pegava o metrô pra ir mais rápido. E eu falei, se eu for pegar o ônibus, eu vou ficar parada 3 horas. Que uma vez eu tava com meu filho, eu fiquei 3 horas dentro do ônibus, né? Quem conhece São Paulo já passou por isso, já ficou mais de 3 horas no trânsito. Alagou tudo ali no terminal Bandeira. E eu fiquei uma vez ilhada por 3 horas ali. Então eu falei, eu não vou pegar o ônibus, eu vou descer e vou pegar o trem. E quando eu cheguei na 25, eu nunca tinha encontrado a 25 daquele jeito, que não aparece na televisão, é muito raro aparecer. Mas quando chove, a 25 alaga inteira, a água vem na canela. E eu ia ali com aquele barrigão, né, de 5 meses já. E falei, meu Deus, eu vou ter que entrar nessa água. A água alagando ali, vindo na metade da canela. E as pessoas nas portas esperando a água baixar. Eu falei, eu não posso esperar, não tem ninguém pra receber meu filho. O celular meu tava descarregando. Aquele desespero. E eu entrei ali naquela água suja. Eu tinha que ir embora, pegar meu filho. E peguei o metrô ali. Quando eu desci na estação Pinheiros, parecia... Nossa, eu nunca tinha visto aquilo. Tinha mais de 1000 pessoas lá dentro. Não dava para andar. Tinha caído uma árvore na estação Grajaú. Não dava para chegar na estação Grajaú. Não tinha trem. Depois consegui ligar. Meu marido também estava ilhado em outra estação. Não tinha ninguém para pegar meu filho, consegui falar com alguém, aí minha mãe conseguiu pegar meu filho para mim. E ali, naquela agonia, aquela barrigona, entrei nos trem, que o trem começou a liberar até o Jurubatuba, mas foi um dia, foi o pior dia da minha vida, aquele dia. E aquele empurra, um rapaz me viu que eu viu grávida, né, que eu só era pele e osso, que eu engravidei, eu emagreci muito na minha gravidez, eu perdi mais de 6 quilos, né, que eu não comia, os primeiros 4 meses passei muito mal. Então eu só fiquei com os braços e a barriga ficou bem grande. Ele viu ali que aquela barriga, pediu pra alguém deixar eu sentar, eu sentei. Cheguei na Jurubatuba, não tinha ônibus para ir até o Grajaú, tava um caos.
Resumindo, eu vim chegar em casa aquele dia 10h30 da noite. E quando eu cheguei ali, sabe, eu não consegui nem chorar. Eu tava assim, tão mal, que eu falei, não, eu não aguento mais essa vida. Quando a minha filha nascer, eu me recuso a ficar aqui. Né? Quando a minha filha nascer, eu me recuso a ficar aqui, eu me recuso a continuar nessa vida. E aquilo ali foi a ponta do iceberg, né? Que eu já tava, já sabe quando você tá no seu limite, quando você tá angustiada, quando você já tá em depressão, quando tudo te faz mal? Eu já tava nessa situação. Eu já me sentia mal por tudo. Tudo já me fazia mal naquele lugar. Passei mal, sim, né? Depois eu passei mal. Fiquei ali com febre, com virose por causa da água que eu atravessei na sujeira. Mas assim, hoje em dia foi preciso eu passar por todo aquele sofrimento lá atrás. Foi preciso eu ser pisada, ser humilhada, esnobada, né? Precisou eu ser debochada, né? Que as pessoas debochavam quando eu falava vou embora daqui. E para que hoje eu valorizasse, né? Hoje eu valorizo tudo assim. E hoje em dia Deus me colocou no 3º país mais seguro do mundo. Hoje eu vivo numa vila, numa aldeia maravilhosa. Deus me mudou a minha história. Então assim, às vezes você tá passando por alguma coisa na sua vida, você não entende o percurso, não entende por que você tá passando por aquilo, mas é para que lá na frente você valorize o que você tenha. E Deus cumpriu o desejo do meu coração aqui, nos mínimos detalhes. Meu filho, ele dormia dentro do meu quarto, né? Ele tinha uma caminha do lado da minha, e ele falava assim, mãe, eu quero um quarto só pra mim. Eu falava pra ele, nós vamos ter, filho. Sabe o que é você sair do seu país sem conhecer ninguém, chegar do outro lado do oceano, sem ter ninguém pra te receber. Tem que ter muita fé, e eu tinha muita fé. Porque Deus falou que seria comigo. Vai que eu sou contigo. Então eu sabia que eu podia vir, que Deus não ia me deixar desamparada. E quando nós viemos pra cá, eu vim sem planos nenhum. Uma casa pra gente ficar, pode ser um T1, um T0. Quando a gente tá começando a nossa vida, a gente não faz grandes exigências. Assim que eu cheguei aqui, eu fui recebida por um casal de brasileiros que nunca tinha me visto, nunca tinha visto meu esposo, nunca tinha falado com a gente. Não nos conhecia e recebeu, ficou sabendo que nós estávamos no hostel e recebeu nós na casa deles, falou, não, vem pra cá e aqui nós vamos te ajudar para que você possa, né, alugar uma casa. Esse dinheiro do hostel, você aluga uma casa, já vai ser uma economia que você vai fazer. Assim que eu pisei naquela casa, Deus mudou a nossa história. Para resumir, em 30 dias, meu esposo já estava com contrato de trabalho. No dia 1º de janeiro, meu esposo já estava com contrato de trabalho. Nós já estávamos com contrato de uma casa. Meu filho já estava já matriculado na escola. E quando eu estava na casa dele, nós recebemos um telefonema, né, ali na casa dele, e era uma pessoa falando, ó, tem uma casa, uma portuguesa, aqui de 8 cômodos, que está fechada há 7 anos. Vocês não querem ver? E a gente falou, nossa, pra quem tá querendo um T0, uma casa de 1 cômodo, tá bom? Imagina de 8. E ali ainda falou o valor. Né? E quando ela falou, nós falamos, vamos ver. Minha esposa falou, meu Deus, sabe assim, quando a coisa é tão assim maravilhosa e você nem acredita, você demora pra acreditar, cai a ficha. E ali meu esposo foi na frente, porque nós estávamos sem cadeirinha, nós já tinha carro, eu já tinha preparado um carro. Assim que a gente chegou aqui, nós compramos um carro. E aí meu esposo foi na frente, ele falou assim, ó, eu vou lá ver a casa, porque nós não tínhamos ainda comprado uma cadeirinha, e aqui a multa pra quem anda sem cadeirinha é de 500 euros. Então eu falei, eu fico aqui com as crianças e você vai lá ver a casa. E ele voltou maravilhado, ele voltou encantado. Ele falou, a casa tem 3 quartos, tem sala, tem cozinha, tem lareira, tem fogão a lenha, tem garagem, tem um quintal enorme para as crianças brincar. E eu fechei o contrato da casa, sabe? E ali Deus foi movimentando as águas a nosso favor. Chegamos aqui, ele já arranjou o contrato de trabalho, já começou a trabalhar. Assim que nós pisamos aqui, era Natal ainda, ele começou a trabalhar no dia 26, porque aqui tudo funciona. E no dia 1º de janeiro eu já estava com contrato de trabalho. E ali fechei. Eu só não mudei para casa, né? No mesmo dia, no ano novo, porque a casa estava fechada e aqui as casas são desligadas a energia. Precisa esperar precisa ligar na empresa, marcar, e eles vêm ligar o relógio, porque você não fica pagando, né? Se você não está usando. Eles vêm e desliga, e você depois só paga para ligar.
E aí foi ligado no dia 7, e no dia 7 de janeiro eu já estava dentro da minha casa. Fomos na loja, meu esposo estava com dinheiro, né, que ele tinha trabalhado na Alemanha, e ele falou, você vai comprar o que você quiser para casa. Porque a casa só tinha as camas e os guarda-roupa, porque como estava fechada, não tinha eletrodoméstico, não tinha fogão, não tinha frigorífico, né, que é geladeira, não tinha máquina de lavar, secadora. E ele falou assim, você vai comprar tudo que você quiser. Porque a gente viveu casados no Brasil há 8 anos, e a geladeira que nós usávamos era uma geladeira velha que eu tinha, desde solteira, e aí nós usamos aquela geladeira até eu vir pra cá. E ele falou assim, você vai escolher o que você quiser. Cheguei na loja, né, nós já fomos todos empolgados, não tinha nem entrado na casa ainda, já compramos tudo pra poder entregar no dia 7. E assim que eu cheguei, eu vi uma geladeira linda, que é essa daqui que tá aqui atrás, geladeira americana, na época tava por 500 euros na promoção. Eu falei assim, vamos levar. Fechamos, compramos tudo, ele comprou máquina de lavar, secadora, fogão, jogo de panela, cafeteira, liquidificador, tudo que eu precisava para uma casa. E no dia 7 eu vim pra casa limpar a casa, lavar a casa e receber a chave e esperar eles virem ligar a energia e o caminhão veio entregar meus móveis. Sabe assim, foi Deus realizando meu sonho, Deus cumprindo meu desejo nos mínimos detalhes. Quando meu filho chegou na casa, viu aquele quarto só pra ele, um quarto só pra minha menininha, um quarto pra cada um. Deus realizou meu sonho nos mínimos detalhes, sabe? Tudo que eu sonhava, que eu não tinha lá no Brasil, mesmo que aqui é arrendada, né, que essa casa é arrendada, sem grandes luxos, porque nós não viemos pra cá pra ficar rico, nem pra ter luxo, nem pra ostentar. Nós viemos pra cá pra viver, pra criar nossa família, pra criar os nossos filhos, pra ver os nossos filhos crescerem aqui. E eu agradeço a Deus que a gente comprou a geladeira, nós nem medimos, né? Hoje a geladeira fica na sala, porque ela não passa nas portas, que a geladeira tem 1 metro de largura, 1 metro assim e 1,80 m. Então a geladeira não passa nas portas, a única porta que ela entrou foi pela da sala, então por isso que ela tem que ficar na sala, ela fica aqui na sala. Mas assim, porque ela não passa nas outras portas da cozinha, porque as portas só tem 80 centímetros de largura. E assim, mas Deus cumpriu nossos desejos nos mínimos detalhes. E pra resumir, quando foi no dia 21 de janeiro, eu sempre tenho anotações, né? Todo início de ano eu compro uma agenda, tenho esse hábito desde meus 12 anos de comprar uma agenda e fazer anotações do meu ano, anotar os meus projetos e meu dia. E ali eu fui anotar, né, no dia 21 de janeiro, a minha anotação do meu dia, como estava sendo, como tinha sido e como que eu queria, o que eu ia fazer naquele dia. Eu tinha acabado de colocar meu filho no táxi, meu esposo tinha acabado de sair para trabalhar, o encarregado aqui, mora aqui perto, ele vai com o encarregado. Minha filhinha estava dormindo, a minha casa toda mobilada, né? Uma casinha de boneca que Deus preparou para mim. E naquele momento eu comecei a chorar. Fazia anos que eu não chorava, né? Mesmo por todos os processos que eu passei, eu tava tão assim magoada e tão fechada que eu não derramava nenhuma lágrima. Quando meu esposo foi para a Alemanha, eu não chorei. Quando meu esposo chegou, nós nos encontramos em Lisboa, eu não chorei. Quando virou o ano, eu não chorei. Sabe? Quando eu saí do Brasil, eu não derramei uma lágrima. Despedi de todo mundo, não derramei uma lágrima. Em nenhum momento, né, do ano de 2019 eu chorei. Eu tava assim, tão fechada que eu não conseguia mais demonstrar meus sentimentos e nem expor meus sentimentos para mais ninguém, né? Mas naquele dia que eu olhei para minha vida, que eu olhei para minha casa, que eu olhei para onde eu estava, ali naquele momento eu comecei a chorar e abri meu coração. E ali eu chorei de alegria. Ali eu lavei minha alma. Ali eu chorei, sentei ali na beira da minha cama e chorei ali por horas. Lembrei de todo o percurso que eu passei para chegar até aqui. E meu choro não foi de tristeza, meu choro foi de alegria, um choro de gratidão. Né? Eu lavei a minha alma, tirei aquele peso das minhas costas e me permiti, sim, chorar, mas chorar de alegria diante de Deus. Porque Deus tinha realizado meus sonhos nos mínimos detalhes. E hoje, dia 21, né, quarta-feira, está fazendo 10 meses que eu estou aqui. Eu acordei hoje tão emocionada, né, pela tranquilidade, pela paz, por tudo que Deus tem dado pra gente nesse país, né,
Nós não viemos aqui buscando dinheiro, nem para fazer riqueza e levar para o Brasil fortunas. Nem nada contra quem vem com esse objetivo. Mas nós viemos só com a nossa fé. Só tinha a nossa fé. E eu não tinha ninguém. Só tinha Deus. E eu percebi que Deus era o suficiente. Era só o que eu precisava para me ajudar nessa terra. Desde lá de trás, né, que eu percebo que todas as vezes, todos os momentos mais difíceis da minha vida que eu passei sozinha. Somente eu e Deus. E foi o suficiente. E assim que chegar a 1000 inscritos nesse canal, eu vou mostrar essa casinha que Deus preparou para nós. Ela é arrendada, mas parece uma casinha de boneca, né? Deus me deu mais do que eu pedi, né? Que era só um quartinho pra gente ficar com nossas filhas até nós se estabilizar. E com menos de 30 dias a gente já tinha tudo. Eu já tinha preparado emprego, escola, casa, móveis e tudo que eu sonhei, que eu nunca falei pra ninguém. Meus sonhos, assim, sabe, mais íntimos que você tem com Deus, Deus realizou aqui. 6 meses depois, meu esposo trocou de carro, me deu um carro novo pra mim poder dirigir pro Portugal. Pra muitos pode parecer uma coisa tão simples, né? Mas pra mim, que tive que enfrentar tudo lá atrás, muita coisa difícil. E muitas das vezes que eu ia buscar a palavra, Deus falava assim: fica calada, que calada você vence. É difícil, né? Ficar calada quando a pessoa vem e debocha da sua cara, né? E debocha de você, né? É difícil você ficar calado, mas você tem que ficar, tem que ouvir calado ali. Porque você sabe que Deus falou: você vai vencer. Eu sou contigo. E hoje eu tô aqui, abrindo meu coração pra vocês, contando a minha história, de como cheguei aqui. Deus mudou a nossa vida, nossas histórias. E eu vou ser eternamente grata às pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, aqui nesse país, para nos ajudar, mesmo sem nos conhecer, nos receber de braço aberto. Eu fui muito bem recebida, né? Eu não queria chorar, mas eu falei: não vou chorar, mas não... me perdoem aí. Eu fui muito bem recebida pelos portugueses, pelos brasileiros. Meu filho foi muito bem recebido na escola, por todos os amigos, pela professora, por todos. Eu fui muito bem recebida nesse bairro que eu cheguei, nessa aldeia, pelos meus vizinhos. Tenho a agradecer. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, né? Porque chega de chorar. E compartilhe com seus amigos, seus vizinhos. Que assim que chegar a 1000 inscritos, eu vou mostrar essa casa pra vocês verem. Né? Tem alguns spoilers aí no canal, tem alguns vídeos já mostrando algumas partes da casa. Mas assim que chegar a 1000 inscritos, eu vou fazer um vídeo mostrando completo essa casa. Tá? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe todos vocês. E não se esqueça, né? Que às vezes um não que você recebe hoje é porque amanhã Deus tem algo muito melhor pra você. Tá bem? Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos com Deus.